Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês e bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos, assim, a continuação do nosso capítulo 21, Razão e Percepção, e sendo que nós estamos na sessão 4, que é o medo de olhar para dentro. Mais uma vez, Jesus, como o maior entendedor nosso, como o maior psicólogo, ele que está junto na mente, ele sabe do que passa pela nossa mente. Eu sempre repito isso, nós não sabemos o que passa na mente, porque nós estamos com a nossa consciência fora da mente, nós fugimos da mente. E essa sessão de hoje justamente traz a razão de nós termos fugido da mente e por que nós nos sentimos tão atraídos para permanecermos na consciência externamente, presa numa projeção do ego aqui no mundo físico, fora da mente, preso a essa cerca de carne, e por que qual a razão de nós termos esse apego a isso? Então, isso Jesus vai nos trazer hoje, quando ele vai esclarecer o que é esse medo de olhar para dentro. Olhar para dentro, então, é olhar para a mente. Não, e sempre repito, a mente não é a parte funcional cerebral nossa. A mente é o lugar de onde vêm as ideias, mas não a intelectualização, que são essas ideias que nós pensamos que pensamos aqui. Se nós somos uma projeção fora da mente, então os pensamentos reais estão na mente. O livro de exercícios trata muito bem dessa diferenciação dos pensamentos reais, nosso que estão na mente, dos pensamentos que pensamos que ter na mente e da experiência que nós temos aqui como intelectualizadores, como fazedores de pensamento, mas na verdade não fizemos nada aqui aonde a consciência está identificada com o corpo. Então, estou colocando isso só como uma introdução, para a gente ter, assim, esse contexto para pegar essa mensagem de Jesus. Mas antes da gente começar, propriamente dito, repetindo, é o capítulo 21, a sessão 4, o medo de olhar para dentro, página 483, vamos fazer a nossa entrega, como a gente sempre tem feito, e essa entrega é a colocação da nossa meta, que sempre deve ser colocada antes de iniciarmos, porque é essa meta que nós queremos para esse nosso estudo. E a meta é que o Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos conduza, que as ideias, os entendimentos que nós venhamos a ter, venham dessa parte da mente certa do Espírito Santo. E para tal, nós colocamos o melhor da nossa capacidade de aprender, já que pensamos que estamos aqui, oferecemos o melhor na melhor das concentrações, para que o Espírito Santo utilize isso. E assim, nós nos colocamos confortavelmente, tranquilos, já baixamos as nossas frequências barulhentas do cérebro e estamos prontos para ver, então, o que Jesus quer nos trazer sobre o medo de olhar para dentro. E ele começa dizendo que o Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. Como que o Espírito Santo poderia ensinar isso se a função do Espírito Santo ter sido criado por Deus, se a função dele é justamente lembrar a nossa mente que o pecado é impossível? Então, jamais o Espírito Santo vai nos ensinar que nós somos pecadores. Equivocado, sim, tanto é que ele diz, os erros ele corrigirá, mas isso não amedronta ninguém. Então, pecado por si só já é
um status de algo que dá medo. Mas os erros, quem é que tem medo de um erro quando ele descobre que houve um erro e aquilo vai ser corrigido? Se vai ser corrigido, automaticamente já não gera mais medo. No máximo, uma expectativa de aguardar pela finalização dessa correção, mas já não gera mais medo. Enquanto que o sistema pecado é altamente amedrontador pelo conceito do que é um pecado. Porque o pecado é algo real e é algo que cobra um preço. Já o erro, ele não cobra preço, ele cobra correção. Essa é a diferença entre o erro e o pecado. E o Espírito Santo está aí sempre para nos ensinar o quanto estivemos equivocados na mente, o quanto nos enganamos, mas jamais para dizer o quanto fomos ou somos pecadores. Essa é a crença do ego. A ideia de pecado é em cima dela que o ego ele se reafirma e ele coloca sua crença de separação de Deus em cima do sistema de pensamento de pecado. De fato, continuando aqui, de fato, tens medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensas estar lá. Então, uma vez que acreditamos no ego, e o ego nos disse que nós somos pecadores, obviamente que isso traz medo. Então, pelo simples fato de termos uma crença no pecado, isso já faz com que tenhamos medo de olhar para a mente. Até mesmo aqueles que se identificam num corpo e dizem que não acreditam em pecado, na verdade, essa ideia de pecado é mais profunda. Ninguém viria a se identificar numa cerca de carne se não acreditasse que é pecador na mente. Ninguém viria a um mundo ilusório, ninguém compartilharia de uma consciência separada fora da mente se não acreditasse na crença do pecado. Então, por isso que nós temos medo de olhar o pecado. Medo porque isso significa que nós estamos em dívida para com Deus. Como ele segue aqui, isso não tens medo de admitir. Então, o fato de termos medo, isso não causa medo a nós admitir que temos medo. O medo, em associação com o pecado, o ego considera bastante apropriado e sorri com aprovação. O ego ama esse medo que nós temos do pecado. Por que é apropriado por ego? Porque é isso que mantém todo o seu sistema de pensamento em existencialismo. O ego deixaria de parecer que existe se não acreditássemos mais em pecado, porque não teríamos mais medo. E o medo é o alimento do ego. Então, por isso que o ego aprova tanto assim a ideia do pecado, e o ego aprova, inclusive, que nós tenhamos medo. Como ele diz aqui, o ego, ele não tem medo de deixar que te sintas envergonhado. Não duvida da tua crença e da tua fé no pecado. Então, o ego, ele tem uma fé inabalável, uma crença forte de que nós acreditamos no pecado. E enquanto nós acreditarmos no pecado, a existência do ego está assegurada, porque aí nós não largaremos do seu sistema de pensamento. Seus templos, os templos do ego, no que ele se baseia, seus templos não tremem em função disso. Então, por que o ego não tem medo de deixar de aparecer? Porque ele sabe que nós acreditamos em pecado. Enquanto tiver na nossa mente uma crença de pecado, o ego não precisa temer a nada, porque a existência dele está assegurada, a perpetuidade dele, a continuação do ego está assegurada. A tua fé em que o pecado lá está apenas testemunha o teu desejo de que lá esteja para ser visto. Isso apenas parece ser a fonte do medo. Então, a ideia do pecado
que tanto nos amedronta, porque nós pensamos que nós afrontamos a Deus por termos tirado a nossa vida dele, por termos roubado a Deus, isso apenas parece que está lá na mente. Então, é a ideia do pecado que faz parecer assim. Então, essa fonte do medo, ela não é real, ela apenas parece estar lá. Por que que ela não é real? Isso a gente viu também em todo o curso, porque as ideias não deixam a sua fonte. Então, é impossível nós termos saído de fato da mente de Deus. Apenas estamos equivocados em relação à nossa identidade. Então, essa que é a única razão de nós vermos medo na mente, porque esquecemos de fato a nossa real identidade. Então, como Jesus diz em outro lugar, é uma questão de é uma questão de nós sabermos quem que nós somos. Adormecemos e esquecemos da paternidade de Deus e achamos que nós nos proclamamos independentes. É o que a ideia do pecado proclama, e é isso que o ego tanto tem que proteger na mente. Por isso que o ego não quer que a gente volte para a mente. Por isso que o ego nos aconselhou a fugirmos da mente. Ele disse que era para fugirmos do castigo de Deus, mas a real intenção do ego é fugirmos da mente para não ficarmos conscientes de que é na mente que nós escolhemos para o ego, e é na mente que podemos escolher de volta novamente ao Espírito Santo. E aí o ego deixa de existir. Mas continuando aqui, no segundo parágrafo, lembra-te que o ego não está sozinho. O domínio do ego é moderado e seu inimigo, entre aspas, desconhecido, a quem ele nem sequer pode ver, ele teme. Então, o que o ego considera um inimigo? O Espírito Santo, porque ele é o oposto do ego. Então, o ego teme a nossa mente certa. O ego teme ao Espírito Santo. Porque o ego, ele não está sozinho, ele está associado a nós. O ego não tem fonte de vida própria, como Deus é uma fonte e a única fonte de vida que existe. O ego, ele não é real, ele não é uma fonte de vida. Então, ele precisa se associar para parecer que existe. E ele se associou à nossa mente equivocada. Ele se associou ao nosso medo. Então, é nós que damos o poder para o ego parecer que existe. Por isso que o ego não é sozinho. E o domínio moderado, porque o ego ele não tem poder, mas nós é que repassamos esse poder para ele. Por isso que é um poder moderado. Isso, ele tem essa parte, ou esse ego, ele teme, embora que ele não conheça ao Espírito Santo, mas ele sabe que existe algo que pode desfazê-lo. E é isso que ele teme, e por isso que ele não quer que nós voltemos à mente. Em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. A ideia de castigo de Deus. O ego ameaça, não olhes para a mente, não olhes para o pecado, porque Deus está lá esperando para te pegar. Deus está lá vingativo, querendo cobrar o preço pelo que nós aprontamos a ele. Isso é o que o ego grita em alto e bom som para nós. É isso que o ego quer que acreditemos, mas o objetivo do ego é que realmente fiquemos com medo e não nos voltemos para a mente. Então, essa é a real intenção dele. E acreditas nisso? Então, o ego disse que Deus quer se vingar, quer nos trespassar, ou quer aniquilar conosco, quer nos cobrar pela dívida, quer a vingança justa. E nisso, acreditas nisso? E assim, não olhas. Então, por isso que, embora talvez nem sequer estejamos conscientes disso, mas existe um medo profundo nosso de olhar ou de admitir
o que se passa na nossa mente. Por isso que sempre estamos com a consciência separada, longe da mente, e buscando todas as formas de nos manter assim. No entanto, esse não é o medo que o ego esconde, nem o teu que serves a ele. Então, esse medo de Deus, o ego não esconde ele na mente. Pelo contrário, ele grita com esse medo a nós. Ele nos dá esse sentimento, por mais que às vezes nós nem sequer sabemos identificar uma fonte de medo e achamos que o medo que sentimos seja pelos efeitos aqui do mundo, que é apenas efeito, nunca é a causa, mas nós confundimos causa com efeito, como já vimos em outras aulas, justamente para vermos esse medo, porque o ego não esconde o medo, ele só esconde a fonte do medo. Então, ele diz que o medo vem de qualquer coisa aqui do mundo, ele mistura o efeito com causa, e diz que o medo ou é da saúde física, ou é do corpo, ou é de uma situação financeira, ou é familiar, ou é uma doença, enfim, o ego sempre nos engana da fonte do medo, e por isso que também todas as curas feitas apenas aqui nos efeitos, elas nunca duram. Cura uma coisa, aparece o medo em outra coisa. Então, essa é o círculo vicioso do mundo. Então, curar o medo, olhar para ele, mas não olhar para a sua fonte. E é isso que o ego faz, e ele grita isso, e nós também ouvimos isso. No 2.6, em alto e bom tom, de fato, o ego reivindica que é alto demais e com frequência demais. Quem que não tem provas do quanto o ego já gritou que alguma coisa aqui do mundo está nos causando medo? Quem que já não se sentiu extremamente ou inseguro, ou infeliz, ou angustiado, devido ao grito alto e de bom tom do ego, de que é algo que está acontecendo aqui no mundo comportamental que está nos causando medo? Então, todos têm a sua cota de experiência disso. Todos sabem ou conseguem se identificar com isso, porque é isso que o ego faz para com todos. Muda a forma, mas o conteúdo por detrás de termos medo dentro do nosso círculo particular de experiências, isso é igual a todos. O ego oferece isso. Pois por detrás desse grito constante, dessa proclamação frenética, o ego não está certo de que seja assim. Por que que o ego tem que gritar tanto que é as coisas do mundo que estão nos dando medo? Porque ele quer se convencer também disso. O ego, de algum modo, ele sabe que a causa está na mente e não no mundo. Mas ele não quer que nós saibamos disso. Então, ele grita mais alto ainda nas coisas do mundo para nos distrair de modo que nós também venhamos a acreditar que a causa do medo é o efeito que nós experienciamos aqui no mundo. São as coisas que nos vêm aqui, que elas são a causa do medo. Por isso, como o ego não está certo de que as coisas daqui são a fonte do medo, ele desconfia da mente, então ele precisa se assegurar, e ele o faz de uma maneira muito veemente, muito convincente. Ele grita, como ele diz, ele proclama de forma frenética isso. E isso é o nosso dia a dia. Atrás do seu medo de olhar para dentro por causa do pecado, existe ainda um outro medo. Medo esse que faz o ego tremer. Então, tem uma razão para o ego colocar todas as suas energias, todas as suas astúcias, suas artimanhas, para que venhamos a acreditar que são as coisas do mundo que nos causam medo. Porque o ego tem medo de uma coisa maior ainda do que isso. Disso o ego não tem medo. O ego não tem medo que nós temos medo daqui. Como a gente viu aqui em cima, ele até acha isso bem apropriado e ele sorri para o fato de nós termos medo aqui. Isso é bom para ele. Mas existe uma coisa que causa muito medo ao ego, e por isso que ele faz isso conosco. E o que é isso? Nós vamos ver aqui no terceiro parágrafo.
O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum? Se nós olhássemos para dentro e víssemos a nossa inocência, se nós olharmos para dentro e víssemos que ainda estamos no céu na presença de Deus, o que aconteceria ao ego? Essa questão, entre aspas, amedrontadora para o ego, por razões óbvias, é algo que o ego nunca pergunta, porque o ego não quer essa resposta. O ego não quer que olhemos para a nossa mente real e venhamos a ver que o ego sequer é real, é só uma fantasia, um sonho, um pesadelo, uma ideia ruim a qual nós damos realidade. Mas ao descobrirmos isso, o ego simplesmente deixa de parecer que existe. Por isso que o ego nunca faz essa pergunta. E ele coloca todas as suas forças para impedir que nós façamos essa pergunta. Por isso que o ego nos distrai tanto com problemas aqui no mundo, para que não tenhamos as condições psicológicas de olharmos de volta para a mente. Ele traz um problema atrás do outro, para que nós nos distraímos, tentando solucionar os problemas, e não venhamos a olhar para dentro da mente, porque se nós o fizéssemos com os olhos abertos, nós não viríamos pecado algum. E nisso o ego deixa de existir. Então, este é o real medo do ego. Por isso que o ego criou todo esse mundo ilusório daqui, da projeção, para que nunca nos voltemos para a mente e venhamos a ficar cientes da nossa inocência, da nossa real condição, daquilo que é real em nós. E seguindo aqui no 2, 3, e tu, então o ego nunca faz essa pergunta, né? O que aconteceria se nós olhássemos para a mente e não encontraríamos pecado? E tu, que há perguntas agora, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego, de modo por demais grave, para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Então, isso também todos os estudantes do curso em alguma vez já se perceberam o quanto, quando realmente essa parte sã nossa descobre que, de fato, a ideia de pecado não faz sentido, o quanto aí parece que o ego começa a jogar mais problemas ainda, porque o ego para de fingir que é nosso amigo. Ele tenta, então, com mais vigor, com mais veemência ainda, que não nos voltemos para a mente. Então, e é isso que ele faz. Então, ele para de fingir. O ego nunca foi nosso amigo. Ele nunca quis o nosso bem. Ele sempre quis que ficássemos amedrontados para ele se perpetuar. Mas ele se finge de amigo se ele acha que nós estamos atendendo bem a essa proposta dele se perpetuar. Mas quando ele desconfia do nosso propósito, ele deixa de fingir essa amizade. Aqueles que se uniram aos seus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. Então, é isso que o ego tanto tem medo, que nós reconheçamos na nossa mente que nós ainda somos uma somente com o irmão. Nós vimos praticamente todo o curso até aqui, em todos esses 21 capítulos, quantas vezes Jesus repetiu que a nossa salvação está no irmão. O ego que prega para nós buscarmos a Deus diretamente, fora do nosso irmão, direto, nós e Deus, como uma escala direta. E isso serve bem ao propósito do ego, porque direto ainda é uma parte separada, e é isso que o ego quer. O ego não quer a nossa integridade, a nossa integridade. Então, reconhecendo que o Cristo do irmão e o Cristo em mim é o único Cristo que é o Filho de Deus, que nós somos parte
do mesmo sistema de filho de Deus, é isso que o ego teme tanto assim. Então, quando nós reconhecemos, não no comportamento, obviamente que no comportamento ou no nível físico, o irmão é separado, porque no nível físico, comportamental, ele é um corpo, o instrumento de comunicação dele é um corpo e nosso também. Então, corpos não são unos, mas as mentes é que são unas. E aqueles, repetindo aqui, então, que se uniram aos seus irmãos na mente, esses se desligam dessa identidade do ego, de que nós estamos no ego. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo, na verdade. Então, quando eu me uno no irmão, na verdade, eu estou me unindo a mim mesma. Então, isso é um relacionamento santo. Conceito de relacionamento santo. Reconhecer que o irmão, na verdade, ele é parte de mim. E a tua crença no pecado foi abalada, e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo. Então, no momento que para nós faz sentido reconhecer que na mente eu sou o mesmo que o irmão, que nós fizemos parte da mesma filiação de Deus, que nós fizemos parte do Cristo, no momento que isso faz sentido para nós, a crença no pecado é abalada. Aquela crença, a crença do pecado, ela é inabalada quando nós acreditamos piamente que nós somos a parte do irmão. Como, de fato, os instrumentos de comunicação são, que é os corpos, mas não as mentes. Então, a mente, ela, quando isso é reconhecido, a ideia do pecado, ela fica abalada, e agora com esse abalo, nós já criamos disponibilidade para olhar para dentro da mente. Então, isso permite que vamos além do conselho do ego e vamos olhar com os olhos abertos para o que realmente está na mente. O Márcio levantou a mão? Oi, Ing. Oi. Uma coisa que eu sinto muito forte aqui na minha prática, que me ajudou muito, foi quando eu compreendi que fazer um curso em milagres não está ligado com a minha felicidade. Porque a gente começa a fazer o curso procurando a felicidade. E muitas vezes essa felicidade é para esse mim ou esse eu separado, né? E é quando o ego vem e pega a gente de uma vez nessa fase aí que você falou que os problemas começam a aparecer. E aí a gente fica assim, ué, mas isso aqui não era para me fazer feliz? E então é essa busca da minha felicidade através desse ensinamento de Jesus, eu sinto que também é uma armadilha que o ego nos coloca, porque a gente não faz o curso para para a felicidade do personagem. O curso é, pelo menos o que eu sinto aqui, o curso é para o auto-reconhecimento da minha santidade. E nela está a felicidade, não só a felicidade, né? Tudo que a gente pode imaginar que é bom, que a gente não consegue nem mensurar com esse nosso sistema de pensamento aqui. E aí foi isso. Então, quando eu comecei a sentir aqui que eu não via com os olhos, não ouvia com os ouvidos, mas era tudo com o meu sistema de pensamento, eu parei de buscar a felicidade no mundo e ajustei o foco para que a felicidade fosse disponibilizada através do Espírito Santo em mim e do irmão. Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito, Márcio. Obrigada por trazer isso. E realmente, uma das metas do curso é diferenciar para nós aquilo que realmente é a nossa vontade, é a nossa felicidade, porque o ego inverteu os valores. Ele nos diz que aquilo que vai nos ferir é que nos traz felicidade. Todas as coisas do ego que nós buscamos em nome de alegrias, elas cedo ou tarde irão nos ferir. Então, diferenciar isso. E isso é um ensinamento que o Espírito Santo, através do curso, também está nos ensinando a clarear que o que realmente nos faz felizes é a paz na mente. Não é essas coisas que nos aprisionam
nessa prisão aqui, onde tudo acaba em morte mesmo. Então, como que o impermanente poderia nos trazer felicidade? Só aquilo que é imutável e permanente é que nos faz realmente felizes. Então, obrigado por trazer essa lembrança, Márcio. Então, eu tenho muito aqui na minha mente que tudo que eu fico trazendo sobre mim é armadilha, porque o sobre mim não existe. Então, que bom, espero que tenha feito sentido aí também para os outros irmãos. Obrigado, Ing. Obrigado. Certamente, o que é para a individualidade é para ferir. Então, e não é para a gente se sentir culpado por isso também, por ainda estar aqui, e sim para entregar isso ao Espírito Santo, porque ele purifica da culpa. O Espírito Santo não tira nada de nós, o Espírito Santo não acredita em sacrifício, mas ele purifica as coisas para nós. A gente não sabe nem para que serve, a gente não sabe usar. Então, muito, muito bem lembrado. Obrigado, Ing. Perfeito. Mas, seguindo aqui no 4, a tua liberação ainda é apenas parcial. Então, nós já estamos abrindo a nossa mente, mas a mente ainda é parcial a nossa liberação. Ainda limitada e incompleta, no entanto, já nasceu dentro de ti. Isso com certeza, assim como Jesus falou isso a Ellen e ao Bill, ele com certeza está falando isso a cada um de nós estudantes, porque já nasceu dentro de nós a nossa liberação. Todos já têm um resquício disso. Não estando totalmente louco, tens estado disposto a olhar para grande parte da tua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. Então, isso também com certeza se aplica a todos nós. Ninguém estaria aqui se parcialmente já, pelo menos, não acreditasse ou não se abrisse para isso. Então, já não estamos totalmente loucos. Nós já estamos dispostos a reconhecer a loucura que é o sistema do ego. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade, para a razão. É isso que o Espírito Santo faz. O ego é insanidade. O Espírito Santo é razão. E a nossa fé, que é única, ou ela está na insanidade, ou ela está na razão, ela está se deslocando do ego para o Espírito Santo. Então, isso com certeza também está acontecendo já a cada um de nós. E o que a tua razão te diz agora, o ego não quer ouvir. Isso também, com certeza. Todos que estão aqui sabem que a razão está no Espírito Santo. E o ego não quer ouvir isso. Porque a razão do Espírito Santo vai falar da nossa inocência. Vai falar do quanto ainda estamos em Deus e no céu, e no quanto apenas estivemos enganados a respeito de nós mesmos, de quem que nós somos, quando nós identificamos no mundo a parte de Deus. E o ego não quer ouvir isso, porque isso é o fim do ego. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da tua mente que o ego desconhece. O ego só conhece a parte da nossa mente equivocada. A parte da nossa mente certa, o ego desconfia que essa parte continua existindo dentro de nós, mas ele não a conhece. E o propósito que nós aceitamos do Espírito Santo não é a parte que o ego domina, é a parte da mente certa. Lembrando que na metafísica, nós temos por dissociação o nome psicológico que se dá a ter dois sistemas de pensamento opostos dentro da mesma mente. E a condição para isso parecer ser assim é que a gente esteja ciente só de uma delas. Então, quando estamos cientes da mente equivocada, não estamos cientes da mente certa, e vice-versa. Então, quando estamos no ego, o próprio ego, ele não está ciente do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo não reconhece o ego, ele sabe apenas do nosso equívoco de pensar que estamos no ego. Então, o ego desconhece essa parte da mente, tu também não a conhecias.
Então, antes da razão vir à nossa mente, quando a gente apenas acreditava que era um ser pessoal, individual, físico e psicológico aqui do mundo, nós desconhecíamos também totalmente a nossa mente certa, que transcende a ideia de individualidade aqui. Nós só conhecíamos a parte da mente egóica. E, no entanto, essa parte com a qual agora te identificas não tem medo de olhar para si mesma. A mente certa não tem medo de olhar para dentro. Ela não tem medo de ir. Nós, com a parte da mente certa, não temos medo de olhar para dentro da mente. Ela não conhece pecado algum. De que outro modo poderia estar disposta a ver como seu o propósito do Espírito Santo? Então, se o Espírito Santo reconhece que nós somos o Filho imutável de Deus, que nós ainda somos como Deus nos criou, que nada aconteceu de fato, como que nós poderíamos reconhecer isso se não fosse através da mente certa? E isso, de algum modo, está fazendo sentido, por isso que nós estamos no curso em Milagres. Nós não estaríamos estudando esse curso se não faria sentido. Isso está fazendo sentido é porque, nesse momento, enquanto está fazendo sentido, nós estamos pensando com a mente certa. Nós não estamos pensando com a mente equivocada, com a mente do ego. Então, isso a razão nos diz. Por isso que nós estamos, então, ficando cientes da nossa real identidade e que nós não somos isso que o ego proclamou que nós somos. Essa parte, então, ainda falando da nossa mente certa, e a Sônia colocou, nunca saberíamos disso sem o curso. Com certeza, porque isso aconteceu, foram decisões na mente que nós tomamos de fugir da mente para fugirmos da consciência disso, porque o ego nos ameaçou dizendo que Deus vai nos aniquilar e nós ficamos com medo. E agora Jesus está clareando isso para nós. Não é algo que nós, dentro do medo, ou identificados com a mente errada, poderíamos ter acesso a saber. Então, Jesus está nos trazendo isso já com o Espírito Santo. Isso já é outra prova de que realmente a mente certa é real, que o Espírito Santo é real, porque isso está fazendo sentido. E essa parte viu o teu irmão e o reconheceu perfeitamente desde o início dos tempos. Então, essa parte da mente certa, ela sempre soube do Cristo no irmão. Nós apenas não estávamos cientes dessa parte certa da mente. E nada desejou além de unir-se a ele e ser livre outra vez, como antes fora. Essa parte da mente certa sempre reconheceu o Cristo no irmão, sempre soube de nós sermos um com o Cristo do irmão e ansiava por essa volta da consciência dessa unicidade. Ela tem estado esperando pelo nascimento da liberdade para que a aceitação da liberação viesse a ti. Então, é isso que a mente certa faz. Aguarda pela nossa liberação. E agora reconheces que não foi o ego que se uniu ao propósito do Espírito Santo e, portanto, tem que haver alguma outra coisa. Então, lógica absoluta. Como é que eu estou compreendendo isso que o curso está me dizendo agora? Se o Espírito Santo tem um propósito para mim, então deve existir alguma parte dentro de mim que está captando isso. E com certeza não é a parte do ego. O ego não está captando isso. Se não é o ego, porque isso é o oposto do ego, se não é o ego, então certamente que existe algo além de ego dentro de mim. É lógica absoluta isso. Não penses que isso é loucura. Então, essa lógica, o saber que existe além de ego dentro de nós, não penses que isso é loucura, pois isso é a tua razão que te diz e decorre perfeitamente do que já aprendeste. Então, é nós mesmos convictos que já podemos dizer isso, que
tem alguma coisa a mais dentro de nós além da mente egóica. Nós não somos só mente equivocada. Nós não somos só ego. Tem alguma outra coisa na nossa mente. E nós, por isso que nós chamamos que somos tomadores de decisão. Nós podemos optar por essa outra coisa, porque fomos nós que optamos pelo ego. Até mesmo o fato de podermos ter optado pelo ego já é uma prova de que nós não somos o ego. Se fôssemos o ego, nós não poderíamos escolher ao ego. Então, o que escolheu? Essa parte equivocada. Mas essa parte equivocada, ela pode ser corrigida. E no momento que ela é corrigida, ela pode escolher ao Espírito Santo. E é nisso que a salvação se baseia, a nossa salvação. A volta da sanidade à nossa mente se baseia nessa escolha pelo Espírito Santo em lugar do ego. Seguindo aqui no 6, não há incoerência alguma naquilo que o Espírito Santo ensina. Então, o Espírito Santo sempre ensina a mesma coisa e totalmente coerente. Ele jamais diz em uma parte algo que vai contradizer em outra. Não existe caos, não existe incongruências no ensinamento do Espírito Santo. Esse é o raciocínio dos sãos. Aqueles que têm a sua mente corrigida, que já não estão mais doentes, eles têm o raciocínio da coerência do Espírito Santo. Percebeste a loucura do ego e não te fizeste temeroso, porque não escolheste compartilhá-la. Então, quando nós olhamos para o mundo, quando olhamos para as testemunhas que o instrumento físico nos mostra, realmente a gente vê a loucura do ego aqui no mundo. Mas nós já escolhemos não compartilhar isso, não dar a realidade para nós a isso. Então, a parte sã da nossa mente, ela olha para isso, mas olha imediatamente para além disso, para o Espírito Santo. Ela ainda olha o caos do mundo, mas ela imediatamente olha para além do caos em direção do Espírito Santo, e é lá que existe a coerência dos pensamentos. É lá que faz sentido a santidade. Não no caos ou no comportamento equivocado do ego, mas olhando além. E o Espírito Santo é nosso professor disso. Algumas vezes, falando dessa loucura que não quisemos compartilhar, algumas vezes ela ainda te engana. Então, Jesus sabe que nós ainda, devido a isso ser tão recente, ainda a nós não termos certeza se realmente é isso. Então, já temos consciência da mente certa, mas ainda temos também a lembrança da mente equivocada. Então, o que acontece com isso? Algumas vezes essa loucura do ego, ela ainda nos engana. No entanto, nos teus momentos mais sãos, as suas extravagâncias não transpassam o teu coração com terror. Então, no momento mais são, naquele instante que nós vamos ao Espírito Santo, as extravagâncias não trespassam, elas não alcançam o nosso coração. Algumas vezes o ego ainda nos machuca, nos fere, mas é quando nós baixamos a guarda e nos identificamos com o ego. Mas quando nós nos voltamos através da razão para a mente certa, e isso tenho certeza que todos os estudantes já experimentaram uma que outra vez, e quanto mais experienciarmos isso, mais vamos querer apenas a isso. Quando nós permitimos olhar com o Espírito Santo de volta para esse mundo do ego, o terror que parece ter no mundo não alcança o nosso coração. Pois reconheceste que todas as dádivas que ele tiraria de ti, irado por presunçosamente desejares olhar para dentro, tu não queres. O ego só pode tirar de nós aquilo que nos fere, porque ele só nos deu aquilo que fere. Então, se nós olharmos pela razão, por que deveríamos temer ao ego, se o ego está nos ameaçando tirar, mas tirar aquilo que nos fere, porque nada real pode ser ameaçado. E nada irreal existe, e o ego só quer tirar o irreal, aquilo que ele disse que era tesouros para nós, mas que na verdade só nos feriram.
Então, que medo que há nisso? Então, por isso que nós reconhecemos que essas dádivas que o ego ameaça tirar, na verdade, que seriam as dádivas, principalmente as dádivas físicas aqui do mundo, a ideia de um corpo, de coisas físicas, de coisas comportamentais que o ego ameaça, então, tirar como se isso fosse nossa identidade, o ego jamais poderia alcançar a nossa mente, o nosso ser real, tirando, então, isso. Então, isso são dádivas que, se nós olharmos equivocadamente como identidade para essas coisas, elas vão nos ferir. Se nós vamos olhar elas como Espírito Santo, como instrumentos úteis de comunicação, elas vão nos auxiliar. Assim é com o corpo, assim é com todas as coisas físicas daqui. Uns poucos badulaques remanescentes ainda parecem cintilar e capturar os teus olhos. Entretanto, não venderias o céu para possuí-las. Mas Jesus sabe que ainda temos apegos aqui, ainda temos preferências fortes, e o Espírito Santo não está tentando tirar isso de nós. Mas ele sabe também que nós já não mais trocaríamos o céu para sermos isso. Então, isso a razão já está nos ensinando. E isso é libertador. Isso tira o peso das coisas do ego nos ferirem. E agora o ego está com medo. Então, nesse ponto, o ego tem muito medo. Entretanto, o que ele ouve com terror, a outra parte ouve como a mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio à tua mente pela primeira vez. Então, a mente certa ama ouvir isso que o ego tanto tem medo. Então, o que amedronta o ego, o nosso ser real se deleita em ouvir isso finalmente, novamente, outra vez. Porque ele ouvia isso no céu. Ele esqueceu-se dessa parte do céu. E aí o ego deitou e rolou em cima da culpa, em cima do medo. Agora que nós voltamos já parcialmente à sanidade, essa parte da mente certa, ela novamente está ouvindo a canção do céu e se deliciando com ela, e o ego está extremamente tão amedrontado com isso. A fraqueza do ego é a sua força. Então, a mente certa, aquilo que enfraquece o ego, que é essa lembrança de quem nós somos em Deus, isso é a força da mente certa. A canção da liberdade, que canta os louvores de um outro mundo, traz a ela a esperança da paz, pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu, afinal, veio à terra, fora do qual o domínio do ego manteve por tanto tempo. O ego nos manteve até agora fora do céu, porque esquecemos essa canção que só é ouvida na mente certa, a canção de liberdade do Filho de Deus, a canção da unicidade que não tem barreiras, que a tudo abraça, que a tudo proclama como sendo um só, onde não há ataque, onde tudo é criação e alegria. Então, essa canção, o ego manteve fora da nossa consciência por muito tempo. Mas agora, nós que pela razão voltamos já a ouvir parcialmente a mente certa, o Espírito Santo está nos trazendo essa lembrança. E isso está fazendo muito sentido para mim, para a mente certa. E é disso que o ego teme, mas o nosso ser real exulta em alegria com isso. O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra. Então, onde que isso se fez sentir aqui na Terra? No nosso relacionamento santo. Quando paramos de olhar para o nosso irmão como sendo um ser à parte de nós, como sendo alguém a quem devemos odiar e temer, e sim que ele ainda é parte de nós mesmos. Então, isso é trazer o céu aqui à terra, reconhecer o Cristo no irmão como sendo o Cristo em nós. E a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio.
Então, a Terra já não pode mais conter. A própria consciência de céu vem a nós. Porque a Terra era um conceito separado e que não cabe mais. E isso traz para nós o mundo real, um sonho feliz. Olha gentilmente para o teu irmão e lembra-te que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Então, no momento que nós reconhecemos o Cristo no irmão, a parte comportamental do irmão aparentemente pode continuar equivocada, mas a mente certa dele vê o Cristo também. E prova disso é o que aconteceu, como sempre dou esse exemplo, a Jesus, quando ele teve sua experiência de transcender totalmente ao ego, ele viu a nós na mente certa. Todos nós fizemos junto essa transcendência. E por que que aqui no comportamento ainda não estamos cientes disso? Porque nós ainda não escolhemos isso, mas isso não atrasou Jesus ou não fez com que ele não pudesse vir o Cristo em nós. Então, assim também é com o nosso irmão. O comportamento não serve de testemunho para sabermos que o irmão é um conosco, mas nós irmos à mente certa, que é o lar dos milagres, na mente certa, aí nós teremos os testemunhos. Então, cabe só a nós, se nós queremos reconhecer o nosso ser através do irmão. E ali o irmão estará conosco. Por isso que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Aquilo que ele quer manter à parte se encontrou e se uniu e olha para o ego sem medo. Então, a parte que tem medo de nós é aquela parte equivocada, aquela parte separada. Se nós queremos escapar do medo, não é lutando com medo, não é argumentando com medo, é simplesmente largando a mente do medo e indo na mente certa. Porque a mente certa, ela olha para o mundo inteiro sem medo, porque ela reconhece a si mesma, ela não reconhece os efeitos do ego, ela reconhece os efeitos da criação de Deus, ela reconhece a si mesma. Então, a única forma de nós escaparmos do medo não é mudando os efeitos daquilo que está trazendo medo, é nós voltando para a mente que olha sem medo como a tudo em si mesmo. Jesus diz numa outra parte, num curso, que quando se está num deserto, a única coisa sã a se fazer num deserto é deixar o deserto. Não adianta nós tentarmos trazer melhorias ao deserto, trazer o progresso para ele, porque ele ainda carece da ausência de água, que é o que faz ele ser um deserto. Então, a coisa sã a fazer é deixar ele. Assim é com a nossa mente equivocada. A única coisa sã a se fazer aqui no mundo, que nós estamos aqui no mundo equivocado, é sair da mente equivocada e ir para a mente certa. E aí podemos olhar de volta para o mundo e como estamos na mente certa, totalmente sem medo. E isso abre espaço para que os milagres assumam as coisas que vão acontecer no mundo em lugar daquilo que o ego havia projetado. Em cima da projeção do ego. É assim que os milagres trabalham. E isso aqui é chamado um curso em milagres. Ou seja, um curso de olhar de volta a partir da mente certa. Então, isso é o verdadeiro milagre. Isso faz com que a nossa mente volte à paz. Isso é resolver a nossa condição quando a gente se encontra num deserto e sair do deserto. É voltar a essa mente certa. E aí nós podemos olhar de volta para o ego sem medo, porque nós não estamos mais identificados nele. Estamos na mente certa, onde não há medo. Pequena criança, inocente do pecado, segue na alegria o caminho para a certeza. Jesus está falando isso, o Espírito Santo está falando isso a cada um de nós que ainda tem a experiência de ser individual. Pequena criança, inocente de pecado, ninguém aqui pecou. Segue na alegria o caminho para a certeza. A certeza é o céu. Então, vamos seguir em alegria, na presença
do Espírito Santo, na mente certa, nós faremos essa jornada em alegria. Não te atrases em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Então, o medo faz com que a gente busque soluções dentro do medo, dentro da dúvida. A certeza está só no céu. Não há certeza no deserto. Nós precisamos sair do deserto. Precisamos sair da mente do ego. Não há outra forma. Então, não nos atrasemos nessa função de voltarmos à mente certa, porque é ali que nós vamos achar a certeza, e não no ego. Em nada que façamos aqui no deserto, nós vamos achar a certeza. Isso não tem significado. Então, não tem significado nenhum nós buscarmos a certeza nas coisas da mente equivocada, ou na mente do ego. Que importância tem para ti que isso seja proclamado tão alto? Então, que importância faz que o ego ainda grite tão alto e tão fortemente que ele é a realidade aqui no mundo, se nós estamos na certeza da mente certa? Então, nós simplesmente olhamos de volta para isso, observamos isso e sabemos que não somos isso. Então, não faz mais importância nenhuma. Se não tem mais importância, como que isso pode ainda causar medo? Causava medo porque nós estávamos identificados no medo. Mas na mente certa, não há medo. E aí que deixa de fazer importância. Nada no mundo aí pode nos ferir, então não tem mais importância alguma. Isso é extremamente libertador. O que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. Então, o ego jamais vai se tornar real porque ele proclama tão alto e tão fortemente que ele é verdadeiro. Nada do que ele apresentou aqui no mundo faz com que ele se torne real. Ele apenas parecia real porque nós estávamos com medo, identificados na mente equivocada. Nós estávamos no deserto. Saindo do deserto, que importância tem que no deserto falte água? Que importância tem que o ego proclame um mundo tão em voz tão alta, que é um mundo que fere, que é um mundo, um lar do sofrimento e da dor, se ele sequer é real? O caminho da quietude está aberto. O caminho do Espírito Santo, o caminho da paz, da mente certa, está aberto. Segue-o com felicidade e não questiones o que não pode deixar de ser assim. Então, não questione, simplesmente faça. Vá à mente certa. Nós, como tomadores de decisão, a nossa razão é que nos diz que devemos seguir isso. Não é por ordem nem de Deus, nem do Espírito Santo, muito menos de Jesus. É nós, como tomadores de decisão. Nós sabemos que para nós, a nossa salvação é seguir a razão, é seguir ao Espírito Santo, porque isso é a nossa libertação. Aí nós voltaremos a ter a consciência de novo do nosso ser real. E isso nós conseguimos, e aí automaticamente o nosso deserto será um oásis, será o sonho feliz, um mundo real. Então, isso nós vimos aqui sobre o medo de olhar para dentro. Então, não há por que ter medo de olhar para dentro. Era uma ameaça totalmente infundamentada, mas justificada. Dá para compreender o ego. Mas o fato de compreender ele não significa que eu quero isso. Não quero mais isso, porque nem sequer o ego é real. Qual é o problema, então, de não querer mais as coisas do ego? Não há ataque nisso. Apenas a nossa razão diz que nós, seguindo a mente certa, seguindo ao Espírito Santo, é assim que corrigiremos a parte equivocada sem medo. E é assim que vai despontar a salvação na nossa mente. E isso nós conseguimos a maneira mais rápida e mais eficaz, vendo a santidade no irmão. Por isso, Jesus não cansa de repetir. O irmão não é o deserto que o ego grita. O irmão, no deserto,
O ego, o irmão, às vezes, no ensaio do ego, parece gritar contra nós, parece nos ferir. Não é a realidade do irmão. O irmão ainda é o Cristo que nós somos. Então, isso é o que está na nossa mente, e é isso que o ego tanto teme. E é por isso que o ego deixa de fingir ser amigo e parece trazer obstáculos que, na verdade, não são nada para o Espírito Santo. Não há por que temer ao ego, porque ele deixa de fingir de ser nosso amigo. Isso é uma boa notícia e não uma ameaça. Então, com isso, concluo essa sessão de hoje. E quinta-feira, então, a função da razão. Hoje nós vimos o quanto nós podemos escolher a razão, e a razão é a mente certa, o ego é que é a insanidade, e nós, como tomadores de decisão, sabemos disso, e nós vamos continuar estudando, então, a razão da razão. E nós estamos, então, agora na nossa interação. Ver se alguém gostaria de trazer mais alguma coisa. Eu vi aqui no chat, a Sônia tinha colocado a segunda parte, eu até li, mas a primeira parte. Perceba que o ego insiste em não querer perdoar, mas quando entrego e perdoo, a paz vem. Com certeza, o ego, por isso que o ego, na razão do ego, o ego acha 1000 desculpas para não perdoar. Mas o ego esconde que por detrás das aparentes razões do ego, o que ele esconde é que ele tem medo que se nós formos perdoar, ele deixa de existir. Como de fato deixa de existir. Porque o perdão já é da mente certa, porque perdoar é unir. Ao perdoar, eu me uno. E na união, o ego não pode viver. Por isso que o ego é tão ardiloso em achar motivos para não perdoar. Mas quando nós olhamos através da razão para esses motivos, eles são risíveis. Eles são como o deserto. Nós não temos que mexer neles. Simplesmente abandoná-los e seguir na razão ao Espírito Santo. Reconhecer o Cristo no irmão. Isso abre o caminho para os milagres. Alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais aqui na nossa interação? Bom, pessoal, então, como não houve aqui nenhum comentário, então eu vou encerrar aqui a gravação. E gratidão a Jesus por ser assim, porque a nossa razão diz que o que Jesus está ensinando é verdadeiro, e isso faz sentido. Então, gratidão por isso.